Então tá, hoje eu vou falar sobre introdução a vetores. Na última oportunidade, eu falei das grandezas físicas, e as grandezas físicas são entidades que nós usamos para mensurar, né? Mensurar os fenômenos físicos. Entendeu que as grandezas físicas, nós temos 7 tipos de grandezas físicas. Na mecânica, que é a parte que nos interessa aqui, nós usaremos três unidades, unidade para comprimento, unidade para tempo, unidade para massa. E nós vamos expandir agora esse conceito, esse nosso conceito de grandezas, mostrando que as grandezas físicas, elas são divididas em dois tipos de grandeza. Vamos tentar intuitivamente entender o que são essas grandezas, qual a natureza dessas grandezas, né? Grandezas físicas, elas são divididas em duas grandes categorias, que eu falarei. Mas vamos partir de exemplos, vamos ver. Se eu perguntar, por exemplo, vamos analisar a temperatura. Vamos analisar um exemplo aqui, por exemplo, temperatura. Vamos analisar que tipo de informação esse nos traz quando se fala em temperatura. Nós falamos, por exemplo, em temperatura, quando nós falamos em tempo, quando nós falamos em massa, por exemplo. Por exemplo, quando você pergunta, qual é a massa, qual é a sua massa corpórea? O camarada responde isso aí com um número, né? Quando pergunta, quando será que está a temperatura hoje? Quando será que estará a temperatura amanhã? Também, esse tipo de pergunta, ela é respondida única e exclusivamente com um número, né? Tu não precisa nenhuma informação extra para caracterizar completamente, né? Esse tipo de grandeza aqui. Mas agora vamos pensar, será que isso é sempre válido? Será que isso é sempre válido? Não, né? Por exemplo, se nós estivéssemos falando de velocidade, por exemplo, se nós estivéssemos falando de aceleração, se nós estivéssemos falando de deslocamento, apenas uma representação apenas da magnitude dessas grandezas, tu falasse, que velocidade teu carro está se deslocando? Daí tu responde a 100 quilômetros por hora. Daí tudo bem, 100 quilômetros por hora, mas da onde para onde? Precisa de informações extras para poder descrever de maneira precisa o teu fenômeno físico, né? Então, a natureza
dessa, dessa coluna aqui, desse tipo de grandeza que está colocado do lado esquerdo, desse tipo que está colocado do lado direito, elas são diferentes, a natureza delas são diferentes. E isso a gente divide duas grandes categorias. A primeira, de grandezas desse tipo aqui, que estão colocadas nessa coluna da esquerda, em que tu precisa apenas uma informação numérica, tu precisa apenas da informação da magnitude dela, essa aqui nós chamamos de grandezas escalares. E a essa, por exemplo, vou pegar e escrever aqui para vocês, nas grandezas escalares, a massa, a temperatura, o tempo. E outro tipo de grandeza que nós vamos tratar muito no primeiro ano são as grandezas vetoriais. Por exemplo, deslocamento, aceleração, velocidade. Nós veremos aqui no primeiro ano. Qual a diferença básica entre elas? Essas grandezas aqui, as grandezas escalares, tudo que tu precisa é uma informação da quantidade dela, do número, quanto que ela vale, né? 73 quilogramas, 25 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, 3 segundos, 1 hora, e nada mais. Então, a única informação que você precisa aqui é algo que nós chamamos magnitude em física, ou seja, quanto que vale, qual é o tamanho dessa grandeza aqui. Ao passo que aqui, quando tu está tratando de uma grandeza vetorial, tu precisa de três informações distintas. Nós precisamos da magnitude, seguindo o exemplo, que obviamente precisa saber qual é o tamanho dessa grandeza, mas nós também precisamos saber a direção e o exemplo que eu estava dando para vocês da velocidade, por exemplo, o carro está se movimentando de A para B ou de B para A? Na qual direção? Na direção norte? Na direção sul? Em qual direção? A gente precisa saber para onde e em qual sentido também, né? Isso aqui, obviamente, nós chamamos uma entidade matemática que tu precisa apenas a sua magnitude para representar, nós chamamos isso aqui de um escalar. Isso aqui é chamado de escalar, ou seja, uma entidade que precisa apenas magnitude, isso aqui é chamado de escalar. E uma entidade matemática em que tu precisas, em que tu precisa, mais essas três, tu precisa a magnitude, a direção e o sentido para caracterizar ela, essa entidade nós chamamos de vetor. E é isso que eu vou falar, isso que se chama vetor.
Os vetores, eles têm... Existem três maneiras específicas de nós aproximarmos os vetores, né? O estudo das grandezas vetoriais, elas podem ser feitas de três maneiras distintas. Eu colocarei aqui para vocês apenas para constar, porque no segundo grau nós estudamos apenas duas maneiras. Colocarei aqui as maneiras dos métodos que nós usamos para estudar, para estudar os vetores, para operar com eles, porque no final das contas é o que nos interessa, nós vamos operar, nós estamos trabalhando com física, então nós precisamos operar isso aqui. A primeira delas é uma maneira geométrica, que é muito simples, método geométrico de aproximação de vetores. Método geométrico. Nós temos o método analítico. Esses dois nós veremos no segundo grau. E nós temos o método axiomático. Esse aqui só é visto a nível de terceiro grau, só se você for para a universidade fazer carreira na área de exatas, né? O método geométrico, bom, esse aqui é o método geométrico, nós veremos mais, isso aqui se representa o vetor, os vetores, como uma entidade geométrica, representada por uma seta com um tamanho específico que representa a magnitude, e a sua direção é dada em relação a um eixo de coordenadas que tu define, né? E o sentido também, obviamente, ele é baseado nesse sistema de coordenadas. O método analítico nada mais para mim, é o método mais poderoso para ser usado aqui, a nível de segundo grau. O método analítico, a gente decompõe o vetor nas suas componentes, e daí trabalha com cada componente, as componentes respectivas, de maneira escalar, da maneira que nós estávamos acostumados a trabalhar aqui com, com os números aqui escalares, né? Então, esse aqui nós representaremos por setas. A palavra-chave aqui, o método geométrico nós representaremos isso aqui como se fosse uma seta, vai ter o vetor qualquer, que eu vou dizer que isso aqui é o vetor velocidade. E daí sempre que nós representamos uma grandeza vetorial, você coloca uma seta em cima dessa grandeza para representar que isso aqui é um vetor. Analiticamente, a palavra-chave aqui é decomposição. Aqui nós vamos decompor. O vetor vai ser decomposto nas suas componentes horizontais, verticais, e assim serão trabalhados de maneira escalar, independente, né? Você faz uma decomposição, os eixos são independentes, e daí você resolve. Bom, vamos um pouquinho mais à frente. O que é isso aqui, senhores? Digamos agora, vamos tratar especificamente agora de vetores, mas na parte geométrica, ok? Ou seja, o método geométrico. Método geométrico. O método geométrico, como eu já tinha falado anteriormente, o método geométrico ele representa o teu vetor como se fosse
uma seta orientada. A direção e o sentido, obviamente, são indicados pela ponta dessa flecha aqui, né? Digamos que isso aqui é o vetor, um vetor arbitrário qualquer, sendo que esse tamanho aqui, o tamanho dessa seta, o comprimento dessa seta, esse comprimento aqui, ele equivale ao módulo. Já ficará claro daqui a pouco, eu darei mais exemplos. Esse comprimento aqui, isso aqui é o módulo. A direção, a direção aqui, nesse caso, por exemplo, tu precisa ter uma reta suporte, aqui tu considera uma reta suporte, eu vou colocar em preto aqui, por exemplo. Ah, tem, o meu vetor tem essa direção. Eu vou colocar aqui no caso, como eu estou orientado, sei lá, mas isso aqui como sendo leste, esse aqui oeste. Então, se teu vetor tem a direção leste-oeste, e a direção, desculpa, a direção, então, é leste-oeste, podia ser oeste, podia ser norte-sul, podia ser noroeste, não interessa, né? A direção leste-oeste. E o sentido ele é representado pela, pela seta aqui, né? A seta aqui, ó, isso aqui, ó, nos representa o sentido. Como se opera, né? Agora vamos ver. Essa parte aqui do vetor, só mais um pouco sobre terminologia, né, de vetores, na sua representação geométrica, quando estamos utilizando o método geométrico. A esse ponto aqui, aonde começa o vetor, esse ponto aqui nós chamamos de origem. Vamos colocar aqui do lado para facilitar. Vamos facilitar aqui. Vamos fazer em vermelho, em homenagem ao Colorado, que quebrou um tabu aí de 11 jogos sem vencer o Grêmio. Ah, esse ponto aqui onde começa o teu vetor, esse, esse ponto nós chamamos de origem, e é esse ponto onde ele termina, nós chamamos de extremidade. Como nós estamos interessados em representação geométrica, obviamente quando nós formos, quando vamos operar isso aqui, daí é interessante saber os pontos, né, da origem e extremidade, mas agora é só para questão de memorizar a, a terminologia, né, a respeito. Vamos em frente mais um pouco, vamos ver o método analítico, né, quando tem um vetor qualquer, como que nós fazemos o método analítico. Isso aqui, daqui a pouco eu vou mostrar daí como resolve o método geométrico, mas esses são métodos que em geral são aprendidos no primeiro grau.
é o método paralelogramo, método poligonal, e nós vamos usar questões, teorias, por exemplo, do triângulo pitagórico e outras coisas mais de geometria que aprendemos no primeiro grau para resolver esse tipo de problemas envolvendo, né? Quando você fala do método resolver operações com vetores usando método geométrico. Ou o outro método que eu falei para vocês, que é o método que é o mais poderoso, que é o método analítico, que é o de decomposição de vetores. Esse é o método analítico, o método algébrico. Ok, bem simples. Tem um vetor. A primeira coisa que você faz, isso é muito importante em física, tu considera um sistema de referência qualquer. Digamos, para cá nós consideramos o eixo horizontal, para cá o vertical, um problema em duas dimensões, digamos que aqui seja o teu eixo x, aqui seja o teu eixo y, x, y num sistema cartesiano, tu tem que ter o vetor, um vetor qualquer aqui, em relação ao teu sistema de eixos. O que que tu faz? Esse é o teu vetor V. Nós decompomos, nós decompomos esse vetor nas suas componentes verticais e horizontais. Nesse nosso caso aqui, nós vamos ter esse vetor V aqui, ó. Nós vamos decompor ele na componente horizontal, que eu vou colocar em verde, componente horizontal, componente vertical, em azul. E a figura que nós temos aqui, se tu considerar agora que esse vetor aqui tem um ângulo alfa em relação ao eixo horizontal, a figura que tu tens aqui, ó, que esse vetor aqui, ele se repete aqui, né? Programa Microsoft, eu tô fantástico. Tá de parabéns. Ele se repete aqui, né? Então, a figura que tu tens aqui é um triângulo retângulo, né? Essa figura aqui é um triângulo retângulo. Se esse vetor aqui, o tamanho dele, a magnitude dele é V, cada um desses catetos aqui estão relacionados com essa magnitude a partir desse ângulo. E nós já aprendemos isso lá no segundo grau. Desculpe, no primeiro grau. Nós sabemos, por exemplo, a componente horizontal aqui, ó, desse vetor, essa componente, vamos chamar essa aqui, vamos colocar um índice componente horizontal, vamos colocar o índice X, quer dizer que é horizontal. E a tua componente vertical desse vetor, vamos usar o índice Y aqui de vertical, eles se relacionam aqui com esse ângulo. Em relação a esse ângulo aqui, alfa, que está que o vetor faz com essa reta horizontal, a reta das abscissas aqui, isso aqui é o cateto oposto,
A componente horizontal é o cateto adjacente. Nós sabemos que, por exemplo, as relações de cosseno de um ângulo qualquer, o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, e o cateto e o seno de um ângulo qualquer é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Vamos escrever essas relações aqui. Por exemplo, o cosseno de um ângulo qualquer no triângulo retângulo, ele é o cateto adjacente, nesse caso aqui é o Vx, dividido pela hipotenusa aqui, que é V. Portanto, essa componente horizontal aqui, ela é V cosseno de alfa. Nós temos essa é a primeira relação. A segunda relação é que o seno desse ângulo alfa, ele vai ser o cateto oposto, que é, aqui eu estou chamando de Vy, isso aqui dividido por V, que é a magnitude desse vetor. Portanto, a componente vertical, ela pode ser escrita como V seno de alfa. E isso são relações muito importantes, vamos colocar aqui, nós temos mais uma direção, desculpe, mais uma relação que nós podemos tirar aqui a partir quando tu escolhes um sistema de referência, que é uma que nós já sabíamos lá do, do primeiro grau. A tangente desse ângulo aqui vamos deixar aqui, às vezes é necessário, a gente não pode esquecer que essas relações, todas as relações trigonométricas que aprendemos no primeiro grau são válidas aqui agora, né? Vamos apenas colocar isso aqui como mais um, a tangente desse ângulo aí. Ela nada mais, nada menos que tu dividir, né? É o cateto oposto, é o seno dividido pelo cosseno, vai dar, no nosso caso aqui, nós chamamos de PY, isso aqui dividido por X. Isso aqui também é uma relação importante. Não podemos esquecer, isso aqui, deixa eu botar aqui. Vou botar nas cores que eu estou usando no meu gráfico lá. O que isso quer dizer? Que se quiser operar um vetor, então, quando ele estiver no espaço, se tiver, por exemplo, mais de um vetores, mais de, mais de um vetor, e tu quiser operar com eles, adicionar, subtrair, por exemplo, tudo que tu precisas fazer, tu decompõe ele, e daí trabalha com cada componente, com as componentes nas suas respectivas direções. E por enquanto, eu acho que era isso. E agora eu falar, vou fazer, vou passar para a próxima parte, que é as operações. Hein? Mas por enquanto eu vou parar por aqui e farei a continuação daqui a pouco. Primeiro esse acta, este fábula.